Vamos lá, pessoal. Alguns dias atrás, todo mundo acompanhou aquele roubo espetacular, tipo La Casa de Papel, no aeroporto, né? Vocês lembram o que aconteceu? Sabe o que aconteceu ali? Sabe o que aconteceu? Seitas e heresias. Hã? Como assim? O que aconteceu ali é mais ou menos o que a gente vai estudar aqui. Porque vocês acompanharam a história. Chegou um grupo com carro que parecia da polícia, com roupa que parecia da polícia, com distintivo da polícia e com uma linguagem que parecia da polícia. Ó, a gente veio averiguar aqui um negócio de drogas e tudo mais. E eles, levaram embora 100 milhões de reais. Depois descobriram que era tudo mentira. Isso se chama seitas e heresias. A gente vai entender por quê. Tá bom? Então eu vou começar com uma frase que provavelmente todo mundo já ouviu. Está sobrando aqui, ó. Pode. Alguém precisa aí? Está com dificuldade? Com a vista cansada? Não? Então tá bom. Está aqui, ó. Se alguém quiser pode pegar depois. Por que eu estou contando essa história? Qual é a melhor maneira de se identificar a mentira? Conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade. É impossível a gente tentar adivinhar todas as possibilidades de falsificação de qualquer coisa que seja. Porque o ser humano é muito criativo. Então é impossível a polícia ou qualquer outro grupo ficar imaginando como será que vão ser as falsificações de tal coisa. Não tem como. Qual que é o segredo? É conhecer bem a verdade. Então, por exemplo, essa nota de 100 reais aí é falsa. É falsa. Só que, claro, não tem como a gente pegar e saber nem nada. Mas só vai saber que é falsa quem conhece muito bem a verdadeira. Então, é isso que quem trabalha com essas coisas de investigação faz. Eles conhecem, estudam a verdade. E aí fica fácil descobrir o que não é. Certo? Então, essa nossa primeira aula, talvez até vocês fiquem um pouco frustrados, mas na verdade é uma aula importantíssima. Porque a gente vai ver alguns fundamentos da verdade. Para daí a gente poder ver os desvios nas próximas aulas. Vai ser um curso de 2 meses. E nas próximas aulas a gente vai discutir os pontos de algumas seitas e heresias. Eu vou explicar o que é isso. Mas por que eu comecei por aqui? Porque o nosso problema é justamente aqui. Por que a gente aceita algumas coisas como certas, que na verdade não são? Porque a gente não conhece a verdade direito. Então, ao invés de cara, a gente já ficar discutindo alguns desvios que existem por aí, é melhor a gente lançar alguns fundamentos, e ao longo da semana a gente volta neles de vez em quando, mas é importante a gente se firmar na verdade antes de ficar já partindo direto para aquilo que é confuso. Tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aí algumas... os slides não são importantes. O importante é a apostila. Tá? Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando. E eu tenho outro microfone para quem precisar fazer algum comentário ou alguma pergunta, porque o curso está sendo gravado. Então daí aparece na gravação. Definição de termos, isso é muito importante, entender o que a gente está falando. Esse curso tem o objetivo de nos ajudar a conhecer e reconhecer desvios doutrinários que resultam numa prática religiosa distorcida. Pessoal, vocês precisam acostumar com essa palavra doutrina, é uma coisa que a gente usa muito. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinos e verdades. Isso é doutrina, tá? Então, desvios doutrinários significa ensinos e verdades erradas. Essas distorções doutrinárias são chamadas de heresia. Heresia é uma palavra grega que significa opção. Você tem a opção verdadeira e você tem uma outra opção. Então, quando a pessoa escolhe a outra opção, que não a verdadeira, isso é uma heresia. Essas heresias surgem quando alguém ou um grupo resolve escolher uma outra prática
divergente da original. Os grupos que acabam por seguir essas heresias se tornam o que chamamos de seitas. Vem da palavra latina, do latim secta, que na verdade é a mesma palavra grega de heresia, que significa tanto seguidor quanto uma divisão propriamente dita. Ponto. Agora vocês podem olhar para mim. Entenderam? Talvez a gente usa essas palavras sem entender direito. Tá? Então, o que é uma heresia? Heresia tem a ver com ensino. Tem a ver com o que é falado. Tá? Isso é uma heresia. Pode acontecer em qualquer lugar, a respeito de qualquer coisa. Até no meio jurídico, por exemplo. Se alguém interpreta uma lei completamente errada, isso é uma heresia jurídica. Porque a pessoa está escolhendo uma opção diferente da verdadeira. Isso pode acontecer, claro, na doutrina bíblica também. Tá? Agora, o que é uma seita? Uma seita é esse desvio. Só que aí tem a ver com as pessoas. E tem a ver com os grupos. Então, um grupo que segue uma heresia é uma seita. Tá? Porque eles estão seguindo algo que se desviou daquilo que era verdadeiro. Por isso que eu falei que aqueles bandidos lá eram seitas e heresias. Porque era um grupo que estava se baseando em uma mentira. Uma opção parecida com a verdade, mas que não era a verdade. Entenderam? Então toda vez que vocês virem as notícias, aos poucos eles estão prendendo o pessoal, né? Aí vocês vão se lembrar disso. Então é importante a gente definir esses termos. Doutrina é um ensino. Heresia é o desvio desse ensino. E a seita é ou o grupo, ou as pessoas que seguem, ou a própria divisão. Tudo bem? Eu quero que vocês fiquem à vontade para falar e para perguntar. Tudo bem? Tá bom. Desde os primeiros anos da igreja cristã, até os dias de hoje, muitas heresias e desvios têm surgido, trazendo confusão, divisão e o pior de tudo, uma mensagem falsa de salvação. Por causa desses desvios, tem tido confusão, tem tido divisão e principalmente tem gente enganada, achando que está seguindo uma coisa certa e não está, achando que está salvo e não está. Agora me diga uma coisa, se você fosse dar veneno para alguém, digamos que você quer matar alguém, tá? Só de brincadeira. Não pensa em ninguém, tá? Você quer dar veneno para a pessoa. Você daria esse veneno num copo assim com uma caveira desenhada, escrito perigo, veneno? Ou você iria dar assim uma coisa bem, né? Um champanhe bem sofisticado para a pessoa ficar feliz? É claro que a gente usaria um engano mais sutil possível. Então, as seitas, elas são assim. Tem umas que são declaradas, né? Tem outras que não. Que a verdade se confunde com a mentira. Que, aliás, é exatamente o que o diabo faz desde o início. Quando a serpente tentou Eva no jardim, não apareceu um diabo de chifre vermelho com o inferno por trás dele. Apareceu a serpente, que era um animal bonito, esperto, e tudo que ela falou era 98% aquilo que Deus tinha falado. Só que ele trocou a ordem, trocou as palavras, jogou dúvida e falou de um jeito diferente. Então, todos esses enganos têm sua origem no mal, porque o diabo é o pai da mentira. E essas coisas, essas heresias e seitas, se a gente conhecer bem a verdade, é fácil perceber. Mas se a gente não conhecer bem a verdade, vai se enganar. Garanto. E a gente vai perceber como isso é verdade. O João vai ser meu auxiliar do microfone por enquanto. Depois a gente inverte. O Chicão queria fazer um comentário. É que eu vejo que o grande problema, a gente tem que começar a identificar logo cedo o que é doutrina, o que é costumes. Sim. Que é o que mais o pessoal faz confusão é entre doutrina e costumes. Exatamente. Ótimo comentário. Então, gente, no Novo Testamento, já no Novo Testamento, nos dias logo depois de Jesus, nós vemos o combate às primeiras heresias em livros como Gálatas, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Pedro, 1 João e vários outros.
Ou seja, os autores já daquela época, eles já alertavam para o surgimento dos falsos mestres, que poderiam enganar muita gente. Esse alerta é válido até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, olha só que interessante, o que Paulo escreveu. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, apóstolos, no caso ele está falando dele, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, diferente das que nós lhe anunciamos. Está vendo o perigo? Ou seja, se chegar alguém falando uma coisa diferente do que está na Bíblia, ainda que seja alguém que se diz pastor e apóstolo e tudo mais, maldito. E se um anjo, não, tive uma revelação de um anjo, está diferente do que o Evangelho diz, é maldito. Ou seja, seitas e heresias não são uma novidade. Pouco tempo depois de Jesus já estava aí o problema. Tudo bem? Vai lá. Calma aí. Pode ler. Só quero ler a parte B de Atos 17:11, a parte B. Todos os dias estudavam as Escrituras para saber o que Paulo dizia, se era mesmo verdade. Obrigado, Genilda. Muito bem. Então, obrigado. Como nós identificamos uma heresia? Da seguinte forma. A mensagem central do Evangelho é muito clara e inegociável. Atenção agora. Apesar de haver flexibilidade em determinadas interpretações e aplicações, o cerne da fé cristã não pode ser mudado. É isso aqui que eu estou falando. O Evangelho, ele tem algumas doutrinas fundamentais. Vou continuar aqui. Vamos perceber que as seitas se encontram em distâncias diferentes do centro do Evangelho. Mas um pequeno desvio nas doutrinas fundamentais já é suficiente para um afastamento completo da verdade do Evangelho. O que eu estou tentando dizer aqui? As igrejas são diferentes. As igrejas corretas são diferentes em algumas coisas. Mas no principal tem que ser igual. É isso que eu estou tentando dizer. Pode ter diferença, vai ter diferença, porque as culturas são diferentes. E também a Bíblia, embora ela seja clara naquilo que ela é fundamental, tem certos aspectos que não são fechados. Então pode haver diferença, né? Por exemplo, tem igreja que não dá só dá ceia para todo mundo. Tem igreja que só serve a ceia para quem é batizado. Tem gente que só serve a ceia para quem é batizado e é daquela igreja. Se você for de outra igreja, pode ser uma pessoa correta, não vai tomar ceia lá. Então, isso não é uma doutrina fundamental. Isso é uma interpretação secundária. Tudo bem? Mas nas doutrinas fundamentais, não pode ter diferença. Tá? O que eu disse assim, que as seitas, elas têm distâncias diferentes do centro do Evangelho. É isso aqui, ó. As doutrinas fundamentais estão aqui. Que eu vou explicar que são essas três aqui. Tem algumas que elas se afastam um pouco só. Tem outras que se afastam completamente. Foge completamente e se perde totalmente. Então, aí é que está o perigo. Porque tem umas que são tão parecidas, mas que um pequeno desvio lá na frente dá um problema. Tá? É como se você tivesse que caminhar daqui, lá naquele prédio lá, ó, que tem aquele negócio laranja, tá? Só que você não tem nenhuma referência, você olha e você vai andando de cabeça baixa. Se você se desviar só um pouquinho, é só um pouquinho. Quando você chega lá naquela distância, onde você vai estar? Vai estar lá na Goodyear, lá do outro lado. Então, esse é o problema dos desvios nas doutrinas fundamentais. Nas outras coisas que são periféricas, dá para negociar algumas coisas. Isso não é tão importante. Mas nessas três doutrinas não pode ter desvio. E a gente vai organizar o nosso curso justamente assim. A gente vai começar do que é mais parecido para o que é mais diferente. Tá? Depois eu vou falar todas as seitas que nós vamos estudar. Eu estava atrasado e fui correndo para pegar o ônibus ia passando, eu entrei no ônibus e fui embora. Chegou lá na frente, ele tomou outro caminho. Aí eu falei, que ônibus que é esse? Ele falou, rapaz, isso aqui vai lá para tal lugar. Eu falei, puxa, mas eu tinha que ir para o outro. Mas você leu o letreiro? Eu falei, não, peguei por trás do ônibus, entrei de uma vez, não vi nada. Nem sabe o que está acontecendo. A igreja é mais ou menos por aí.
Pessoal, quando vocês forem falar, levanta a mão, por favor, tá? Em relação às Bíblias, cada Bíblia, que nem a católica, é diferente da nossa. Sim. Sim. Então, eles estão errados também, pastor? Boa pergunta, Cidinha. A resposta vai ser exatamente daqui 5 minutos, que o João vai dar. Mas é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Sim. Por isso que eu falei, gente, qual é a melhor forma da gente identificar um desvio? Conhecendo a verdade. Então, a gente entende, seguindo aqui, que a nossa verdade, Cidinha, a verdade do Evangelho, está nessas 3 doutrinas fundamentais. Bibliologia, que é a autoridade da Bíblia. Por que a gente acredita na Bíblia? O João vai explicar mais sobre isso. Tá? E por que essa Bíblia é correta? Por que o livro do Mórmon que não está certo? Por que o Alcorão que não está certo? Por que o Evangelho do Allan Kardec que não está certo? Tem que ter um parâmetro. Testemunho de Jeová, Adventista e tudo mais. Estão entendendo? Por isso que eu não posso ir direto para esses grupos. A gente tem que estudar a verdade primeiro, e aí depois a gente tem um fundamento sólido para continuar. Então são essas 3 doutrinas aqui. Bibliologia, que é a autoridade das Escrituras, em primeiro lugar, porque a confusão começa por aí. Depois a doutrina de Cristo, quem é Jesus? Se ele é um homem, se ele é um espírito, se ele é um homem bom, se ele é um mestre, se ele é Deus, se ele é só homem, o que ele é? E por último, soteriologia. Fala junto comigo. Soteriologia. Essa é a doutrina de soltar pipa. Soteriologia. Não, está na moda, né? Soteriologia também é a doutrina de quem fica solteiro. Obrigado, Chicão. Não, soteriologia tem a ver com a doutrina da salvação. Como o homem consegue a salvação? O homem precisa ser salvo? Não precisa? Ele precisa ser salvo do quê? Da tristeza? Precisa ser salvo da pobreza? Ele precisa ser salvo do seu corpo? Tudo isso existe, coisas que eu estou falando, coisas que existem. Estão percebendo como essas doutrinas são fundamentais? Qual é a nossa regra? Qual é o nosso manual? Quem é o nosso Salvador e por que a gente precisa ser salvo e como nós somos salvos. Tudo bem? Então nós vamos dividir esse curso, eu e o João, eu vou dar algumas aulas, ele vai dar outras. Nós vamos dividir também essa primeira aula. A primeira parte o João vai dar, e depois eu vou dar cristologia e soteriologia. Então, João, por favor, até 10h15, até um pouquinho 10h18. Até o café. Bom dia. Bom, então a gente vai conversar brevemente sobre bibliologia. E um dos desafios da gente falar desse assunto é a gente tentar ser conciso e bem resumido, porque o nosso tempo não permite que a gente aborde os assuntos tão claramente. Mas eu quero ir direto ao ponto. E algumas perguntas que a gente tem que começar se fazendo em relação à bibliologia a primeira, por que razão devemos basear toda a nossa vida num livro? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Mas por que confiar num livro a autoridade da nossa fé, ou seja, daquilo que a gente crê, e da nossa prática, daquilo que a gente vive? Uma outra pergunta é, o que a Bíblia possui de tão especial ao ponto de vivermos segundo as suas direções e não segundo as nossas direções? Por quê? Por que todo domingo a gente vem e escuta aquilo que o pastor fala, baseado na Bíblia, e a gente crê que aquilo é a verdade? Por que crer na Bíblia e não no Alcorão? São perguntas difíceis. Qual que é a diferença entre a Bíblia e o livro dos Mórmons? E aí, o que a Cidinha falou é exatamente verdade. Qual que é a diferença da Bíblia nossa e da Bíblia católica? Por que aceitar a nossa Bíblia como verdade e a dos católicos não? E uma última pergunta que eu acho que aqui cabe também é, se todas as religiões têm um livro que depositam a sua fé, por que a Bíblia é a única verdade? Então, brevemente aqui, eu gostaria de tentar responder essas perguntas. É claro que a gente não vai aqui conseguir fechar todos os assuntos, mas existem boas evidências de por que a gente crê naquilo que a gente crê.
Porque a gente professa que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não se torna, mas ela é a palavra de Deus em todos os seus aspectos. E aí o primeiro ponto, então, está relacionado à natureza da Bíblia. Porque a Bíblia, ela possui uma dupla natureza. Aquilo que a gente chama de dualidade. Ou seja, uma natureza divina e uma natureza humana. A natureza divina está relacionada a que Deus é o autor supremo da Bíblia. Como assim? 2 Timóteo 3,16, que é um texto bem conhecido. Vamos ler o texto? Eu ia citar ele de cabeça, mas a gente pode ler também. Não tem problema. Alguém pode ler para mim esse texto? 2 Timóteo 3,16. Tá. Se puder ler no microfone é melhor, que saia na gravação. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Certo. Depois você lê o de 2 Pedro. Então, esse primeiro ponto aqui fala que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E a gente precisa entender o que significa que a Bíblia é inspirada. É interessante que no original, a palavra que inspirada, ela não significa esse processo da gente, que a gente faz a inspiração. Né? Porque se você fala que a Bíblia é inspirada, parece que alguém um dia acordou, a pessoa estava inspirada e ela decidiu escrever a Bíblia. Não foi isso que aconteceu. A ideia da palavra está ligada a um sopro. Então não é ligado à inspiração, mas à expiração. Ou seja, a Bíblia foi soprada. É isso que o texto quer dizer. E quem soprou? O próprio Deus. Então quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, quer dizer que Deus soprou a Escritura. E esse soprar é o evento de Deus sendo o autor da palavra. Mas a Bíblia também tem uma outra natureza, que é a natureza humana. Quem pode ler 2 Pedro 1, 20 e 21? Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Certo. Então, esse segundo texto de Pedro, ele fala e deixa bem claramente que nenhuma profecia foi dada por iniciativa humana. E a gente tem que entender isso. Deus, ele usou homens para transmitir a sua palavra, mas não foram os homens que tiveram uma grande ideia. Vamos escrever a Bíblia? Não, foi iniciativa do próprio Deus. E esse texto diz que eles foram impulsionados. Ou seja, o que a gente entende é que Deus, ele é o autor supremo das Escrituras e ele soprou a sua vontade. Mas como que ele fez isso? Ele usou homens para que através desses homens eles escrevessem e relatassem aquilo que Deus escreveu. A grande questão é que esse processo não foi um processo místico. Às vezes a gente pensa que foi palavra com palavra, como assim o Chico Xavier, sabe? Que vai lá e vai escrevendo. Não foi nada disso. Não foi uma transe em que os autores bíblicos entraram. Eles simplesmente escreveram, sentença por sentença. Então a imagem nossa tem que ser uma imagem de alguém sentado, e mais do que escrevendo, ditando aquilo que ia ser escrito. Porque eles nem escreviam de fato. Mas a palavra era transmitida pela boca e alguém escrevia. Como a gente sabe, Paulo tinha um amanuense, que era Tércio, que era quem escrevia para Paulo. Então, Paulo estava ditando, Tércio estava escrevendo e o Espírito estava supervisionando todo esse processo. Então, a gente tem que entender que não foi algo místico, foi algo natural. Mas sobrenatural porque Deus estava acima de tudo isso, supervisionando e controlando todas as coisas. Agora, um terceiro ponto também é que além dessa dupla natureza das Escrituras, a gente entende que a revelação ela está completa. E aqui entra muito aquilo que a Cidinha falou sobre o acréscimo na Bíblia Católica, né? Porque não existem 66 livros, e existem mais do que isso, 72, se eu não me engano. O que quer dizer revelação completa? O Weber ele leu um texto de Gálatas que diz que nenhum profeta, nenhum apóstolo, ou ninguém deve acrescentar um outro evangelho, que não seja aquele que Paulo anunciou.
E Apocalipse 22, 18, se alguém puder ler para mim, Apocalipse 22, 18. Microfone, isso. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. Certo. Então, tanto o texto de Gálatas como esse texto de Apocalipse, eles condenam a prática de acrescentar ou retirar aquilo que já foi revelado e escrito. É por isso que hoje a gente entende que não existe mais nenhum escrito inspirado. Porque aquilo que Deus queria revelar, Ele já revelou. Aquilo que Deus queria falar, aquilo que era importante para o homem conhecer a respeito da salvação e de um relacionamento com Deus, Deus já revelou por meio da sua palavra. Então, respondendo à pergunta da Cidinha, por que a Bíblia Católica possui mais livros? Porque isso foi um acréscimo numa resposta da Contra-Reforma para defender algumas práticas que a Igreja Católica tinha. Como, por exemplo, a prática das indulgências, a prática do purgatório, diversas outras coisas que ali na Reforma Protestante, João Calvino, Lutero, eles lutaram contra isso. E aí o que a Igreja Católica fez? Como eles não tinham respaldo bíblico, eles acrescentaram livros que são chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, que são livros que não são inspirados, mas eles colocaram na Bíblia Católica para defender aquilo que eles viviam, que é o que o Chicão falou, é a doutrina e o costume. A Igreja Católica tinha vários costumes que não estavam baseados na doutrina. Então foi uma forma deles basear aquilo que eles creem até hoje. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu e por isso que tem livros a mais do que o nosso. Mas todos os outros livros que tem na nossa Bíblia, tem na deles. E são iguais, são semelhantes. É só esse acréscimo mesmo. Então, eu não sei se eu consegui ser claro. Ficou claro essa questão da dupla natureza. É Deus supervisionando escritos humanos. Mas foi algo natural. Não foi nenhum tipo de transe, êxtase ou nada do tipo. Eles escreveram, eles ditaram e Deus estava sobre esse processo. Agora, em segundo lugar também, o que nos faz crer na Bíblia é o conteúdo, ou seja, não só a origem, de onde ela vem, mas aquilo que está dentro da Bíblia. Em relação a isso, a gente sabe que a Bíblia é composta por 66 livros. Então, é um único livro composto por 66, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Além disso, a Bíblia possui aproximadamente 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes. Então, a Bíblia tem um período de composição de aproximadamente 1.500 anos, escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é impressionante. Como que um livro que teve uma data tão longa de composição, escrita por mais de 40 autores, num período de 1.500 anos, em idiomas que não são os mesmos, possui uma única mensagem. Como que a Bíblia não se contradiz? Como aquilo que está escrito em Gênesis está de acordo com aquilo que está escrito em Apocalipse? Tudo isso nos revela que a Bíblia, ela não pode ter sido escrita apenas por homens. Como muitas pessoas dizem, mas você crê na Bíblia, mas ela foi escrita por homens. Como que o ser humano é capaz de ter um planejamento de 1.500 anos de história? Que não se conheceram, que não conversaram, que não fizeram uma reunião, né, um bate-papo, vamos escrever a Bíblia, você fica com Gênesis, eu fico com Apocalipse, você fica com Atos. Não. Foi um processo de 1.500 anos, onde Deus revelou o seu querer e a sua vontade. Em nenhum momento a Bíblia se contradiz, a mensagem ela é unificada, é a única mensagem de salvação, Jesus Cristo. Sem contar o quê? Que o conteúdo da Bíblia também, ele não exalta o homem, mas ele rebaixa o homem. Então imagina comigo o seguinte, se a Bíblia fosse escrita por homens, para agradar a homens, você acha que o ser humano ia escrever um livro que coloca o homem lá embaixo, que diz que ele é pecador, que ele está longe de Deus, que ele é totalmente depravado? Claro que não. Claro que não. A fonte das heresias que o Weber colocou como introdução no início, as heresias elas são baseadas naquilo que o homem quer ouvir.
e não naquilo que o homem não quer ouvir. Ouvir que ele é pecador não é algo que agrada o ouvido do ser humano. Mas será que a Bíblia não traz essa mensagem exatamente porque essa é a verdade, acima da vontade do ser humano? Um outro fato também que a gente pode considerar nesse ponto é que o conteúdo da Bíblia, além de ele não se contradiz, ele é infalível. Ou seja, a Bíblia não falha. Pode falar, Chicão? Microfone. O que eu acho interessante, ao longo desse tempo, eu estou 40 anos estudando a Bíblia dentro de igreja, é que todas as pessoas que saíram da palavra, que se basearam fora da palavra, e eu sou testemunha disso, todas que eu conheço se deram mal. Grandes pastores, líderes, autores de livros que vieram pregando a palavra com muita veracidade e que o povo comprou e se baseou, ao longo do tempo foram muito bons para as pessoas e para ele. Mas a partir do momento que ele saiu do contexto bíblico, vocês vão conhecer muitas pessoas, eu não vou citar nomes aqui de grandes autores, caíram. Porque Deus vai mostrar que fora da palavra o homem vai quebrar a cara. Agora, outra coisa é que as pessoas querem ouvir coisas boas. E nem sempre Deus vai pregar coisas boas para você. Ele vai te disciplinar. Disciplina dói, não é legal. Dói. Você vai disciplinar seu filho para que ele seja um cidadão do bem. Vai doer. Então, o que acontece com as igrejas que mais crescem? São as igrejas que pregam heresias. Estão lotadas, abarrotadas. Vocês veem na televisão. Agora, uma igreja que traz uma mensagem bíblica, desculpa, irmãos, mas é igual a nossa, vazia. Pois é. Por enquanto. Tem pessoas aqui na nossa igreja que têm falado coisas absurdas para mim. Sim. Deveriam estar aqui hoje. Sim. Falar que a adventista é uma igreja séria e que a Bíblia deles é igual à nossa. Só vou te dar um lance só. Primeiro, não é a cruz que eles usam, a estaca. O Espírito Santo não é Deus, é uma força. E vai por aí afora as heresias. Obrigado. Então, de fato, a Bíblia ela não fala o que o homem quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. E dentro do ponto de que a Bíblia é infalível, quantas profecias que a Bíblia não traz? Se a gente for pensar em profecia, seitas e heresias das mais diversas, elas trazem também profecias, prazos determinados para as coisas se cumprirem. E a gente sabe que não acontece nas seitas e heresias que estão aí afora. Mas a Bíblia, pelo contrário, ela traz previsões do futuro que muitas vezes, não muitas vezes, que sempre aconteceram ou vão acontecer. Então, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus foi predito por Isaías, aconteceu. A morte na cruz de Jesus foi predito por Isaías, mais de 400 anos antes, aconteceu. Então, a Bíblia é infalível porque ela não pode falhar. Jesus disse que nenhuma palavra, nenhum tio, nenhum jota que está na Bíblia ficará sem se cumprir. Então, tudo aquilo que a Bíblia traz tem credibilidade. Tem credibilidade porque ou se cumpriu ou vai se cumprir. E a gente poderia aqui citar diversos textos, né? O local de nascimento de Jesus, a descendência de Abraão, Jesus sendo filho de Davi, tudo isso foi predito lá no passado e de fato aconteceu. Então, isso mostra que a Bíblia é um livro confiável, que aquilo que ela diz, de fato acontece. E um último ponto, para a gente tomar o cafezinho, é em relação à preservação da Bíblia. Ou seja, como a Bíblia chegou até nós. E esse é um ponto interessante, porque a gente tem que deixar bem claro que a gente não possui mais em mãos os escritos originais. E isso não é um fator que diminui a Bíblia, porque a gente não tem mais o original, a gente só tem cópias. Porque, na verdade, dentro da arqueologia, você não tem nenhum livro histórico que tenha, de fato, os originais. Então, não é só a Bíblia que possui apenas cópias. Mas o que é interessante da Bíblia é que ela possui só no Novo Testamento 5.000 manuscritos que trazem cópias acerca do Novo Testamento. Não são completos, às vezes são só um parágrafo, é um versículo. Mas você juntando todos esses manuscritos que foram descobertos até hoje, são mais de 5.000 manuscritos. E por que isso é interessante?
Porque dentro da composição das escrituras, a data final que a gente sabe que a Bíblia terminou de ser escrita foi 90 depois de Cristo. E o primeiro manuscrito que a gente tem, a cópia do manuscrito mais antigo, ela é datada no 1º e 2º século. Ou seja, não tem nem 100 anos de história do último evento até a primeira cópia. Por que isso é interessante? Porque, por exemplo, se a gente for pegar um livro que é tido como histórico, e tem valor histórico, que é a Ilíada de Homero, a Ilíada ela foi composta aproximadamente em 800 a.C. E o que acontece? A cópia mais antiga que a gente possui dessa Ilíada de Homero, ela é datada em cerca de 250 depois de Cristo. O que dá para a gente um período histórico de 1050 anos de história. Do primeiro fato, que foi a Ilíada de Homero, para a primeira cópia que a gente tem em mãos, a cópia mais antiga. Ou seja, em 1050 anos, quanta coisa aconteceu? Quanta coisa que não pode ter acontecido com essa cópia, quantos manuscritos que não podem ter sido perdidos ao longo desse tempo. Mas a Ilíada é conhecido como um livro histórico. Agora, se a Bíblia tem a cópia mais antiga, datada em menos de 100, 200 anos do evento principal até o próximo evento, que foi a cópia, será que isso não demonstra alguma coisa? Será que a Bíblia, ao menos, não tem um valor histórico muito grande? Porque não são 2, 3 cópias. Existem livros que são tidos como histórico, como Aristóteles, como Júlio César, que são autores reconhecidos, que a gente tem 2, 3 cópias daquilo que eles escreveram. Da Bíblia a gente tem 5.000 cópias do Novo Testamento. E aí o Coffey, ele vai dizer o seguinte, não está aqui, deixa eu ler, acho que está aí no seu esboço. Um autor, ele diz o seguinte: o Novo Testamento não apenas sobreviveu em mais manuscritos que qualquer outro livro da antiguidade, mas ele sobreviveu de forma mais pura que qualquer outro livro importante, uma pureza de 99,5%. O que ele quer dizer? Porque ter um grande número de cópias não significa nada, se as cópias se divergem entre si. Porque se a cópia A diz uma coisa e a cópia B diz outra, alguém está errado, certo? Alguma cópia não está batendo. Mas a Bíblia, dentro dessas 5.000 cópias, sabe qual que é a diferença de uma para outra? 0,5%. 99,5% as cópias batem. O que está escrito em uma está escrito em outra. Então, ou seja, a Bíblia, ela é um livro importante, relevante e que tem e continua tendo um valor histórico, e não mais histórico, mas moral, e que conduz a vida, muito importante. Porque em 5.000 cópias, se apenas 0,5 estão diferentes, e isso a gente pode entender que são erros, né? Às vezes o cara vai escrever, cai um pouquinho de tinta ali, um pouquinho de tinta aqui, um ponto ali, um ponto aqui. Mas o fato é que a gente pode ter a plena certeza de que aquilo que a gente tem em mãos, a Bíblia, é a mesma que foi escrita no passado. É a mesma que foi escrita e que Deus conduziu. Então, tudo isso nos leva a crer na veracidade das Escrituras. E quando a gente for estudar ponto a ponto, e aqui eu não vou entrar nisso e já encerro, quando a gente for estudar as seitas, uma por uma, a gente vai ver que aquilo que elas creem não tem o valor que a Bíblia tem. Foi revelado muito depois. Foi revelado de maneira muito mística, mas a Bíblia não. A Bíblia tem início, meio e fim. A história é contada. A história bate. A data bate. Os eventos que a Bíblia conta são eventos que aconteceram. A Bíblia fala sobre o Império Assírio. A Bíblia fala sobre o Império Babilônico. Isso ao longo da história aconteceu. Ou seja, a Bíblia fala a verdade e não a mentira. E é por isso que a gente crê nela. Amém? Podemos fazer um intervalo? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? 10 minutinhos de intervalo no máximo e a gente retorna. Muito bem. Muito bem. O que é? Alguém pode ser fora do microfone mesmo. Alguém fica em pé e fala bem alto, o que é uma heresia? O Chicão já falou antes, a G também, então pode ser outra pessoa agora. O que é uma heresia?
É a distorção de uma doutrina. Muito bem. E o que é uma seita? É um seguidor. Joia. Então, um conjunto de seguidores formam uma seita. Legal. Pessoal, fiquem tranquilos que a gente vai voltar nesses assuntos aqui quando a gente for tratar dos problemas específicos das doutrinas. Então, a gente sempre vai tocar nesses assuntos, mas era importante a gente começar por aqui, explicar o que é cada coisa, explicar as doutrinas fundamentais. Senão, toda semana a gente tem que ficar explicando tudo de novo, e não dá muito certo. Então, uma vez que a gente entende que a palavra de Deus é revelação, que ela tem autoridade histórica, gente, pensa bem, se a Bíblia é uma mentira, rapaz, é uma mentira espetacular, porque 1500 anos em 3 línguas diferentes, em não sei quantos países, falar a mesma história, não é uma mentira, é algo inspirado, tá? Agora eu vou dar 2 dicas para vocês, não tem nada a ver com o curso, tem a ver com a sua vida. Vocês perceberam que o nível da aula é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Nas próximas semanas vai ficar mais. Hoje é fácil. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa sair das nuvens e do simplesmente viver sem ter consistência. E as seitas ganham espaço por causa da falta de consistência. A gente não tem filtro, a gente não tem parâmetro. Então, qualquer coisa bonita e legal a gente aceita. Não é assim na palavra de Deus. E não pode ser assim na igreja. Então, se tiver difícil, estuda. Pega a apostila, lê de novo, anota as suas dúvidas, pode me mandar, pode perguntar. E uma dica que um professor me deu muitos anos atrás. Estão vendo que a gente não está projetando os textos aqui e a gente não colocou na apostila os textos, a gente colocou só a referência. Para você ler. E eu garanto para você uma coisa, você só vai aprender a hora que você, por conta própria, for ler os textos junto com a apostila. Eu já estava no seminário e tinha 50 mil apostilas lá que a gente usava, tudo com essas referencinhas. E o professor falava assim, ó, vocês não vão aprender enquanto vocês não lerem a apostila e a Bíblia junto. Conferindo e relacionando o que a apostila está dizendo com o texto. Então façam isso e a gente vai ganhar bastante fundamento. Garanto para vocês, tá bom? Bibliologia, vamos lá, se tudo der certo a gente vai acabar até 11h05 talvez no máximo. Tem que conferir, tem que conferir. A gente colocou poucos textos, mas você pode verificar durante a semana. Então agora nós vamos falar sobre cristologia, que é o quê? A doutrina de Jesus. Vamos lá. Como o próprio nome já diz, o cristianismo está fundamentado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Portanto, qualquer desvio neste ponto terá resultados desastrosos. Por exemplo, quem já viu o Henri Cristi? Sabem quem que é? Aquele doido lá de Curitiba que diz que é Cristo. Porque é o meu pai. Tem as mães. Agora ele mora em Brasília. Da onde vem aquilo? Como é que você refuta? É fácil dizer que ele é um louco, mas como que você argumenta? Baseado em quê? Cristologia. Cristologia. Tá vendo? Então vamos lá. Os 2 pilares da cristologia são a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus era homem, mas ele era Deus. Jesus precisava ser plenamente homem para nos substituir diante de Deus. E precisava ser plenamente Deus para poder perdoar os nossos pecados. Não só perdoar os pecados, como ressuscitar, provando que ele não tinha pecado. Então, qualquer coisa fora disso é um problema. Por exemplo, muita gente acha lindo o islamismo. Ai, que bonito. Sabe que os muçulmanos, eles acreditam que Jesus não morreu na cruz. Que foi feito um transplante de rosto e alguém ficou parecido com Jesus e essa pessoa que morreu na cruz. Entendeu? Tem outros que acham que Jesus não tinha um corpo, que ele era só um espírito. Porque o corpo é mau, a matéria é mau, os gregos pensavam isso. Então, como é que Jesus, Deus, pode se tornar homem num corpo mau? Não pode, então ele não podia ter um corpo. E outros acham que ele era só um mestre, como muitos espíritas.
Os judeus acham que ele era só um profeta. Um profeta. A gente vai ver hoje à noite Nicodemos achava isso. Ou seja, está vendo como tem problema? Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Isso não é uma coisa fácil de entender, mas esse é o fundamento. Tá? Então Jesus precisava ser plenamente homem para nos substituir, morrer em nosso lugar. Porque Deus estava tratando com a raça humana. Jesus era humano. E ao mesmo tempo precisava ser Deus para poder, com seu sangue puro, perdoar os pecados. Tá? Eu preciso ler aqui, agora nós vamos ler alguns textos, o microfone está aqui. Eu preciso que um voluntário leia todos os textos. Alguém que abre bem rápido, pode ser a Alicia mesmo. Alicia e Laura aí vão lendo, tá? A gente vai ler esses textos aqui, a gente está com um pouco de tempo. João 1,14. Laura, abre por favor Atos 20 e 28 e a Larissa Hebreus 2,17. Tá? Vamos. João 1,14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Joia. A palavra, o verbo que era Deus, se tornou carne. Laura, por favor. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Joia. Lê de novo, lê um pouquinho mais devagar, porque esse texto é muito importante. Prestem bem atenção. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Joia. Nas versões antigas dizem pastorearem a igreja de Deus, que Deus comprou com seu próprio sangue. Olha o perigo. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Deus tem sangue? Deus é espírito. Então como é que Deus comprou com seu sangue? Quem é que morreu? Jesus. Então Jesus é Deus. Tá bom? Larissa. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Joia. Mais claro é impossível. Tá? Jesus se tornou semelhante aos seus. Então vamos falar um pouquinho então sobre a humanidade de Jesus. Jesus tinha um corpo humano. 1 João 1:1. A gente não vai ler todos, tá? A gente vai ler só alguns. 1 João 1:1. Pode ser as leituras oficiais aí. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. Só um pouquinho, Larissa, calma aí, desculpa. Antes da gente ler o texto, põe a mão no braço da pessoa que está do seu lado e aperta assim um pouquinho. Está sentindo? Está sentindo? Tá aí? Tem algum espírito do seu lado? Não. Não. Tem. Tá joia. Agora a Larissa vai ler. Agora presta atenção no texto. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Ah, tá vendo? As versões antigas ainda dizem, apalpamos com as nossas mãos. Então João era um homem. E ele viu Jesus. Ele tocou em Jesus. Não era uma visão. Não era uma aparição. Era uma pessoa. Tá? João 19, 33 e 34. Mais interessante ainda esse aqui. Pode ler. Bem devagar. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto, e portanto não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Muito bem. Está contando a respeito do relato dos soldados romanos. Os soldados romanos não tinham o menor interesse se Jesus era Deus, se não era Deus, se era homem, se não era homem. Eles eram simplesmente executores. Mas está dizendo que eles furaram Jesus e que eles nem precisaram quebrar as pernas, porque eles quebravam as pernas das pessoas que morriam na cruz para a pessoa morrer logo de sufocamento. Mas Jesus apanhou tanto antes que ele morreu rápido.
Então eles nem precisaram quebrar as pernas. Mas como é que você quebra a perna de uma coisa que não é homem? Que não é ser humano? E aí depois falou que eles furaram o lado de Jesus e saiu sangue com água. Então isso mostra pra gente o quê? Que os soldados eram maus? Isso também. Mas mostra mais o quê? Que Jesus era um ser humano. Plenamente humano. Tá? Parece, poxa, mas isso todo mundo sabe. Sabe, mas não aceita. Ou não entende o valor disso. Tá? E a gente vai perceber nas outras doutrinas que tem muita confusão sobre isso. Desde a época do apóstolo Paulo, porque quando Paulo escreveu o livro de Colossenses, já tinha esse problema. Eles achavam que Jesus era só um ser que parecia humano, mas que não era. 20 anos depois de Jesus ter morrido, já tinha essa confusão. Então, é importante a gente entender que Jesus tinha de fato um corpo humano. Tinha necessidades e sentimentos humanos. Não precisa ler os textos porque a gente já conhece. Me ajuda a lembrar aí de algumas situações. Jesus chorou, né, da morte de Lázaro. O que mais? Sentiu fome quando ele estava no deserto. Que nós pregamos os dias atrás que Jesus estava no barco. O que ele estava fazendo? Porque o espírito, né, um fantasma, estava muito cansado. O fantasma precisava dormir. Não. Pois é, quando ele chorou, ele estava angustiado, né, pediu para Deus afastar o cálice. Então ele tinha sentimentos e tinha necessidades humanas. Tá? Então, se a gente pode dizer a verdade, Jesus foi o humano mais perfeito que existiu. Na verdade, só Jesus era totalmente humano. Nós somos uma cópia deteriorada da humanidade. Ele era perfeito. Relatos históricos também mostram que Jesus existiu como homem. Eu botei alguns nomes aí bem interessantes que ninguém conhece. Flávio Josefo, Serapião, Luciano de Samosata e Tácito, que são escritores antigos que falam de Jesus. Uns tirando sarro, outros criticando, outros apoiando, mas todos eles concordando que Jesus existiu. Então não é história de crente. Relatos históricos de gente que não tinha nada a ver com a igreja, confirmando que Jesus existiu. Então, gente, ou a Bíblia, ou a história tem um engano muito bem combinado, ou a Bíblia é verdade. Claro que a Bíblia é verdade. Tá bom? Sobre a divindade de Jesus. Aliás, eu preciso que alguém leia 2 João 1,5. Presta atenção nesse texto, que é um texto que, olha só o perigo da gente ficar aceitando qualquer coisa. 2 João 1,5. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. Calma aí. Texto errado. 7. É o 7, não é o 5. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Agora lê o 10. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Opa! Sabe quando que foi escrito isso? Antes do ano 90. Ou seja, 1.900 e poucos anos atrás. Já tinha gente negando que Jesus veio em corpo humano. E qual é a orientação aqui para a igreja? Se alguém vier com essa história, você nem receba na sua casa. Então, gente, nem precisa dar conversa para certas pessoas que vão lá bater 9 horas da manhã arrumadinho na sua casa. Não precisa receber, não precisa conversar, porque é outro evangelho. Tá? Não precisa dar espaço para aquilo que não é verdadeiro. Sobre a divindade de Jesus, vamos lá que está correndo o tempo. Os maiores problemas estão nesse ponto, sobre a divindade de Jesus. Mas vamos lá, ver algumas evidências da divindade de Cristo. Algumas afirmações bíblicas que apontam ou que atestam, que comprovam que Jesus era eterno. João 1:1. João 1:1. Vamos ouvir aqui a leitura
No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Joia. Esse texto é difícil. Vamos ler de novo, eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Lê de novo, por favor. Presta atenção, tá? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Joia. Alguém tem uma outra tradução que diga verbo? Verbo, certo? Então no início era a palavra, ou no início era o verbo. Que negócio de palavra é esse? Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí no versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz. Tudo que foi criado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus disse. Então, 2000 anos depois, quando João escreveu isso aqui, ele estava num contexto onde os gregos, eles criam que o universo foi criado por essa força chamada palavra, ou chamada verbo, ou chamada logos, que seria o termo mais comum. Então os gregos pensavam nisso. Só que João conhecia a história bíblica. Então ele juntou as duas coisas numa só e falou assim, ó, no princípio existia essa força, vocês estão dizendo. É verdade. Só que essa força não era qualquer coisa. Essa força estava com Deus e essa força era Deus. E depois no versículo 14 que nós lemos antes, diz que essa força, estou usando força aqui, vocês me entendam direito, né? Essa força se fez homem e habitou entre nós. Então, resumindo tudo isso, Jesus fez parte da criação. Colossenses vai dizer que ele, por causa dele foi feita todas as coisas. E ele se fez homem porque ele era Deus. Tudo bem? Difícil, né? Difícil. Difícil. Que bom. Quanto mais difícil, mais legal. Então, manifestações da sua eternidade. Agora vamos falar juntos um versículo que todo mundo conhece no Natal. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será, fala lá, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e pai da eternidade. Ué, mas como que o menino que vai nascer é pai da eternidade? A gente acha bonitinha a manjedoura, José, as ovelhinhas, e nem pensa no que está falando, né? O menininho que está na manjedoura, ele é pai da eternidade. Ele é maior que a eternidade. E aí? Ele é Deus forte, mas é um menino. Então Jesus, ele é Deus e ele é homem. Tudo bem? Então, várias outras afirmações, né? Eu tive que resumir aqui para facilitar. Outra coisa, Jesus manifestou atributos divinos, coisas que só Deus pode fazer. Nós acabamos de citar exemplos de situações humanas de Jesus. Fome, sono, cansaço, tristeza. Ao mesmo tempo, ele manifestou poderes que só Deus tem. Me ajudem a lembrar alguns. Pois é. Isso até poderia ser um milagre que outras pessoas fizeram, né? Ressuscitou mortos, coisas que outros profetas fizeram também. Mas esse é um poder de Deus, né? Na mesma história do barco no mar, Jesus está dormindo, homem. De repente ele acorda e dá ordem para a tempestade para. Mas que negócio é esse? Salmo 89 diz que só Deus acalma os mares. Depois que ele ressuscitou, ele passou pelas paredes. E antes dele morrer e ressuscitar, tem um versículo, não precisa abrir, que diz que Jesus sabia os pensamentos das pessoas. Exatamente, é um milagre que só Jesus tinha feito. Bem lembrado. Então, como que alguém pode saber os pensamentos? Só Deus sabe isso. Então Jesus era homem e era Deus. Declarações de outras pessoas. Aqui eu peguei 3 textos que eu gostaria de ler, para a gente formar a figura toda, tá? Vamos lá, as 3 leituras do Novo Testamento. Mateus 16:16, Mateus 27:54 e Marcos 5:7. Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Opa, quem disse isso? Pedro. Ele era um discípulo, ele estava com Jesus, certo? Então, beleza, um discípulo reconheceu que Jesus era Deus. Próximo texto. Mateus 27, 54. Dá um tempinho, uns segundinhos para o pessoal abrir. Mateus 27, 54. Pode ler, filha. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem disse isso agora? Os romanos. Os romanos, sabe o que eles entendiam de Bíblia? Nada. Sabe o que eles entendiam de profecia? Nada. Pedro estava com Jesus. Os romanos, nada. E eles falaram, poxa, esse homem era filho de Deus. A gente usa muito a expressão filho de Deus, né? Mas quando as pessoas diziam isso antigamente, tinha uma conotação muito mais profunda. Ser o filho de Deus significa ser herdeiro de todas as coisas de Deus. E descender diretamente de Deus. Não era para tudo que eles falavam filho de Deus. Era uma coisa muito específica. Tá? Último texto, Marcos 5, 7. Agora vocês vão ficar surpresos. Então... Marcos 5, 7. Pode ler. Dá um segundinho. Pode ler. Então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Quem que está falando isso? Um demônio está falando isso. Um demônio está falando isso. Está vendo? Eu peguei 3 textos de propósito. Um discípulo falando, Jesus é Deus. Um soldado romano que não tem nada a ver falando, Jesus é Deus. Até um demônio está falando, Jesus é Deus. Aí, para combinar uma mentira com um soldado romano e com um demônio, fica difícil, né? Então, esses relatos de outras pessoas ajudam a gente a compor essa convicção. Certo? Então, declarações de outras pessoas e declarações do próprio Jesus. Lá em João 10:30, não precisa abrir, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, pronto. Então, portanto, podemos dizer perfeitamente que Jesus era homem e ele era Deus. Ele era Deus homem. Ele não era Deus e homem, ele era Deus homem. Aí aqui é um pouco filosófico, mas fiquem com isso na cabeça. Né, João? Deus homem. Vamos ler esse versículo todo mundo junto. Vamos lá. Pois nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Tá vendo? Então, meus queridos, vai ter gente que vai dizer que Jesus era Deus, mas que o corpo dele não era humano. E tem gente que vai dizer que Jesus era humano, mas não era Deus. Tem gente que vai dizer que ele era meio homem, meio Deus. Não, ele era totalmente homem, totalmente Deus. Isso se chama milagre. Isso se chama operação sobrenatural de Deus. Tá bom? Tem soteriologia ainda, esqueci. A doutrina da salvação. Essa aqui vai ser rápida. À noite eu vou pregar mais sobre isso. Pensem nesses seguintes pontos aqui. Como o Evangelho, ele explica a salvação. Nesses pontos aqui. Doutrina fundamental. Corrupção humana e necessidade de salvação. O homem é estragado, corrompido. Portanto, não pode estar na presença de Deus, a não ser que a sua condição mude. Mas esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus era criar um mundo onde que não houvesse corrupção. Por isso, por amor e pela graça, Deus veio em busca do homem. Para restaurar não só o homem, mas a condição toda do universo. Para a sua própria glória. Então, seguindo ali os pontos. Corrupção humana, necessidade de salvação. Deus vem e manifesta a sua graça salvadora. E qual é o centro desse plano? O centro desse plano é Jesus. Pausa, olha para mim. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Antes de Jesus vir. Eles criam na promessa.
de que um dia Jesus ia mandar alguém para salvar. Isso valia. E a representação dessa fé na promessa era demonstrada pelo sacrifício dos animais. Como é que alguém é salvo depois que Cristo veio? Pela fé no Messias que já veio. De um lado ou de outro, Jesus está no centro. O Messias vai vir ou o Messias já veio. Então Jesus é o centro do plano redentor. Tá? A salvação é recebida exclusivamente pela fé em Jesus. Só Jesus salva. Aqui está a derrapada. E a gente vai ver semana que vem, que a gente vai começar a estudar o catolicismo romano, que aqui está a derrapada. Que a salvação não é exclusivamente pela fé em Jesus. É pela fé em Jesus, mais qualquer outra coisa. Estão entendendo? Como é que um adventista é salvo? Em Jesus, mais alguma coisa. Como que muitos crentes acham que eles são salvos por Jesus e por dar sorte de não morrer em pecado, porque se morrer em pecado vai para o inferno. Está errado. Então as heresias estão mais perto de nós do que a gente imagina. Então a salvação é recebida exclusivamente pela fé em Jesus, por causa da graça, claro, já está em cima ali. Importante, e a salvação é garantida por Deus pelo selo do Espírito Santo. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo, que é a garantia até a redenção. Então Deus, ele resolve salvar. Deus, ele manda Jesus para salvar. Jesus morre e Deus garante a salvação. Tudo começa e termina com Deus. Certo? Por isso que o João falou que a Bíblia é diferente, porque ela conta uma história diferente do que qualquer outra religião. As outras religiões, por que eu estou falando dessa doutrina? As outras religiões todas colocam a salvação na sua mão. Você pode usar bastante Jesus para isso, e deve. Mas no fim das contas, a salvação está na sua mão. Se você fizer isso, você está salvo. A Bíblia diz que não. Então quem é o louco que vai seguir um livro que só te condena? Nós. É o que Paulo diz que a pregação do Evangelho é uma loucura. Mas é tão sobrenatural que é poderoso e é verdadeiro. Estão entendendo? Não vou me estender muito nisso aqui, porque em parte isso é o tema do culto hoje à noite. Fala isso. Então vocês perceberam que se a gente se desviar na doutrina da Bíblia, porque a Bíblia é a autoridade, vai ter problema. Se a gente se desviar na doutrina de Cristo, se era homem, se era Deus, vai ter problema. E se a gente se desviar na doutrina da salvação, por que e como e até quando o homem será salvo, também vai ter problema. Certo? Então, nós vamos estudar no nosso curso, semana que vem, Catolicismo Romano. No outro domingo, nós vamos estudar sobre neopentecostalismo, que são as igrejas muito parecidas conosco na doutrina e muito diferente na prática, que resulta de uma doutrina um pouco confusa. Depois, no último domingo, nós vamos estudar Testemunho de Jeová e Mórmon. Depois não lembro a sequência direito. Mas aí vem Adventista. Calma aí, gente. Adventista, esqueci, João. Testemunho de Jeová é no último domingo, dia 25. Espiritismo. No segundo domingo de setembro, Espiritismo. E por último, aí talvez eu fale um pouco de maçonaria e Congregação Cristã do Brasil. Tudo bem? Não vai ser fácil, não vai ser confortável, mas é necessário. Por isso eu queria terminar falando algumas coisas. Primeiro, ao estudarmos nas próximas aulas algumas das diferentes seitas e heresias existentes, é importante mantermos uma atitude, primeiro, de humildade. Humildade. Porque a gente não pode ter uma atitude de orgulho. Porque nós somos pecadores, propensos a nos desviarmos, igual todos aqueles que já se desviaram. Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Muita gente começa bem e termina mal, e todos nós corremos esse risco. Então não é a minha intenção aqui ficar criticando todo mundo, achando que nós somos melhores do que ninguém, de jeito nenhum. Mas nós temos uma referência fora de nós, que é a palavra. E é isso que dá autoridade, tá? Então nós temos que ter uma atitude de humildade, pois ainda temos muito que aprender. Muito, 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 muito. Por isso que a gente vai bem devagar, porque a gente tem que estudar muito ainda. Já estamos estudando. Para poder melhorar na nossa própria vida cristã. Ao mesmo tempo, o fato de ser humilde não significa que a gente não possa ter uma convicção firme. Estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque o crente, ele precisa ter filtro. Não pode abraçar qualquer coisa. Não pode chamar todo mundo de irmão. Não pode achar tudo bonito. Não pode achar tudo legal. Paulo não falou que tem que ser amaldiçoado quem prega outro evangelho? João não falou que não pode nem receber na sua casa? Jesus não chamou o pessoal de hipócrita? E a gente não, todo mundo é legal, todo mundo está certo, todo mundo é filho de Deus, Deus está em todos os lugares. Não. Não quer dizer que a gente não possa falar essa verdade com humildade. Mas a gente tem que ter convicção. Estão entendendo? E como é que a gente constrói a convicção? Estudando. Firmes na convicção e amorosos na ação. Porque mais importante do que ganhar discussões é ganhar pessoas. Então você pode ter convicção, mas se você agir com amor, mostrando que você não está discutindo questões pessoais, você está discutindo o assunto, as referências, os pensamentos, aí você consegue agir sem perder a pessoa, né? Importante, precisamos lembrar que há pessoas sinceras em todos os ambientes, mas só a sinceridade não basta. É preciso conhecer a verdade. Sabia que em todas as religiões, todas as seitas, tem pessoas muito sinceras e muito bem intencionadas, que querem de todo o coração fazer a coisa certa. E elas são sinceras, mas elas estão sinceramente enganadas. Por isso que o amor é importante. Estão entendendo? Então, só a sinceridade não basta. Só a sinceridade. Eu posso usar uma nota falsa de R$100 com toda boa intenção. Se alguém descobrir que ela é falsa, eu vou preso. Poxa, mas eu não sabia. Eu fiz na boa intenção. Não interessa, está errado, está errado. Você pode esquecer de declarar seus impostos e falar, poxa, mas eu não sabia. Está sendo sincero. Mas a lei e a verdade não mudam. Estão entendendo? Então, gente, a gente vai tocar em assuntos aqui que talvez toquem em coisas da nossa própria vida, talvez toquem em tradições familiares, em pensamentos familiares, em relação com parentes. Então, é um assunto assim muito importante, muito esclarecedor, mas também vai ser bem desafiador. Mas que Deus nos abençoe. Amém? Não faltem, porque semana que vem vai ser muito interessante. Muito interessante. Vamos orar. Obrigado por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de obedecermos ao que o Senhor mesmo nos ensinou, que é aprendermos os Teus mandamentos. E nós cremos que a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. E é somente por ela que nós queremos caminhar. Afasta de nós todo orgulho, Deus, para resistirmos ao Espírito Santo. Afasta de nós também toda a luta em obedecer a Tua palavra, em ceder a ela o primeiro lugar. E que o Senhor também nos motive a conhecermos o Senhor a cada dia. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que haja um despertamento para a importância de conhecermos a Tua palavra, para termos convicção, mas ao mesmo tempo agirmos em amor com as pessoas, porque o Senhor nos ama e quer que nós sejamos instrumentos do Teu amor também. Abençoa cada um de nós, nossas casas. Obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.